Boa tarde, Samuel. Tudo bem? Você assistiu a aula passada? Legal, legal, isso mesmo. Então, como já tem você de aluno online, a gente já vai iniciar a aula, então, ok? Qualquer dúvida, você pode clicar na mãozinha que eu respondo. E a aula já está sendo gravada também, assim você pode assistir novamente, quando você quiser. Tá? Eu vou tentar dar uma melhorada no áudio aqui, aí você vai me dando esse feedback aí. Se você continua picotando, você vai estar melhorando, ok? Agora vamos iniciar a segunda semana de aula. Meu nome é Luiz Gustavo, professor de matemática do ensino médio. Os objetivos da aula de hoje são razões e proporções, divisão em partes diretamente proporcionais, divisão em partes inversamente proporcionais, regra de três simples e regra de três composta, e, por fim, porcentagem. Então, iniciando por razões e proporções, primeiramente, vamos entender o que é uma razão. Então, nada mais é do que uma comparação entre duas grandezas que têm que ser de mesma espécie. Então, ela vai ser representada por A sobre B. E como o B faz parte do denominador da fração, ele tem que ser diferente de zero. O numerador é chamado de antecedente e esse denominador de consequente. E é comum também a gente ler que A está para B. E uma propriedade importante de uma razão é que a gente pode multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, que não vai alterar o resultado final dela. Então, se eu multiplico, por exemplo, 2 quintos, se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3, eu vou obter o mesmo resultado. Ou se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor também. Ou seja, a gente não vai alterar a razão quando multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, ou também quando divide pelo mesmo valor. Deixa eu só dar uma olhada aqui então no que aconteceu com o microfone.
E agora, Samuel? Melhorou o áudio? Consegue ouvir melhor? Deixa eu ver a tela. Certo. Na verdade, o meu microfone ele já é do notebook. Eu não estou usando o microfone à parte, não. Ele já é embutido. Eu coloquei nessa opção de alto-falantes, vê se deu uma melhorada. Na opção de alto-falante, melhora ou piora? Ah, sim. Agora eu coloquei na padrão. Vamos ver se vai dar uma melhorada. Show de bola. Agora, essa imagem que está na tela aí, essa imagem está conseguindo ver bem? Falando sobre a propriedade? Ok. Então, vamos seguir. Tenta fazer aí em 4, 5 minutos essas duas questões aí, somente sobre razões, é o basicão. Ó, qual a razão entre as idades de Francis e Melissa? A Francis tem 14 anos e a Melissa 21. E a segunda questão. Na prova de matemática de Samara, a razão do número de questões certas para o número total de questões foi de 3 para 4. Sabendo-se que a prova era composta de 16 questões, quantas questões Samara acertou? Tenta fazer aí. Aí daqui a 5 minutinhos eu corrijo contigo. Aí você digita a resposta aí na tela para a gente conferir. Boa tarde, Sara. Nós estamos resolvendo exercícios sobre razões. Eu dei 5 minutinhos aí para o Samuel resolver essas questões. Tenta resolver também, ou se não conseguir, na hora que eu for explicar a resolução, aí dá para você entender também, pela própria explicação.
Vamos conferir. Então, na número 1, você só um segundo. Na número 1, você dividiu 14 por 21, correto? Agora, é só a gente ir simplificando. Ó, lembra que se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, a gente não altera a razão, correto? 14 dividido por 7 dá 2, 21 dividido por 7 dá 3. E é exatamente a resposta que você achou. Então, a número 1, correta. Você acertou. Então, vamos para 2. Na prova de matemática de Samara, a razão do número de questões certas para o número total de questões foi de 3 para 4. Ou seja, 3 questões certas a cada 4 questões. Aí, sabendo que a prova era composta de 16 questões, quantas questões Samara acertou? Então, o total era de 16 e a gente quer saber quantas questões ela acertou, correto? Então, eu sei que 3 quartos tem que ser equivalente a x sobre 16. Então, você multiplica 4 vezes x, tem que ser igual a 3 vezes 16, que dá 48, certo? Então, 48 dividido por 4, 12. E você acertou a segunda questão também. Isso aí, Samuel, parabéns. Você é de qual cidade mesmo? Ah, da capital, legal. O estudo de razões tem aplicações em várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, na física, quando a gente quer calcular a velocidade média de um móvel, pode ser um carro, uma moto, um caminhão, qualquer móvel. A gente utiliza uma razão, que é a distância pelo tempo. É o que vai dar para a gente a velocidade média. Então, coloquei aqui como lembrete, porque em algumas situações a gente vai ter que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ou o contrário. E como que isso é feito? Uma velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide o valor por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Por que eu estou fazendo esse lembrete? Por causa disso daqui, ó. Lá no início, a gente viu que a razão, a gente só pode aplicar a razão para comparar duas grandezas que sejam da mesma espécie.
Então, não adianta a velocidade, a gente, por exemplo, ter o tempo em segundos, sendo que o problema pediu para você dar a velocidade em quilômetros por hora. Ou senão, não adianta o problema te dar velocidade em metros por segundo e o tempo em horas. Então, ó, tá vendo que no mesmo cálculo você vai ter segundos e horas? Isso não pode. No cálculo de razão, tem que ser da mesma espécie, as unidades de medida. Ou tudo em segundos, ou tudo em horas, ou tudo em quilômetros. Também tem aplicação na geografia, no cálculo de escalas. Então, como que a gente vai representar vários quilômetros de distância, né? Como, por exemplo, a distância de uma cidade até outra. Então, por exemplo, de Madrid até Valência, e de Madrid até Sevilha. Então, a gente precisa fazer uma redução de tamanho. Então, isso daí é chamado de escala, e a gente usa razão. Então, o que é uma escala? É a razão entre o tamanho em centímetros no papel. Então, você pega a régua aqui, ó, aí mede de Madrid até Sevilha. Vai dar 3 centímetros, por exemplo. E divide pelo tamanho real. O tamanho real é a distância em centímetros, só que correspondente ao mundo real. Então, aí vai ter que transformar primeiro de quilômetros para centímetros e coloca aqui no denominador. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai ter o valor da escala. Outras aplicações de escala são no cálculo da densidade do corpo, não necessariamente o nosso corpo humano, mas pode ser qualquer objeto. Isso aqui tem aplicação na química, na biologia. Então, quando a gente divide a massa em gramas por um volume em centímetros cúbicos, a gente tem a densidade do corpo. Tem aplicação também em densidade demográfica, que é muito utilizado em geografia. A gente quer saber, por exemplo, a densidade demográfica do Brasil. Então, vai ser o número de habitantes do Brasil a cada quilômetro quadrado. Outra aplicação importante aqui que eu separei e que facilita muito depois no entendimento de escalas termométricas ou escalas de temperatura, lá na física também, né? Então, a gente utiliza razões. Então, aqui a gente tem a escala em graus Celsius, a escala em graus Fahrenheit e a escala em Kelvin. Esse graus aqui em cima veio errado da fonte que eu tirei. Só que agora que eu estou reparando aqui. A gente não fala graus Kelvin. A gente fala somente Kelvin. Então tem que tirar esse graus daqui. Então a gente usa escalas também. Então, por exemplo, aqui na escala graus Celsius, como que a gente aplica a razão? Ó, de 0 graus Celsius até uma temperatura qualquer, em Celsius também, tem um valor. Esse valor dividido por 100, né, que é de 0 até 100 dá 100. Então, esse segmento aqui dividido por esse maior, que vale 100, depois a gente vai ver que vai ser proporcional a outras razões das outras escalas. Assim a gente vai conseguir estabelecer, por exemplo, como que a gente transforma de graus Celsius para graus Fahrenheit, de graus Celsius para Kelvin, de graus Fahrenheit para Kelvin, e todas essas combinações, até chegar nessa fórmula aqui, ó, nessa equação. A temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Está aqui a relação entre essas três temperaturas e a gente consegue provar por meio do cálculo de razões e proporções também, que eu vou explicar daqui a pouquinho.
na verdade, agora. Então, Samuel, antes de passar para proporções, tem alguma dúvida sobre razões? Então, razão é só dividir um valor por outro. Essa divisão a gente está fazendo porque está comparando dois valores. Só isso. Show. Então, vamos para proporções. Então, uma proporção entre quatro números. Vamos chamar esses números de A, B, C e D, em que todos eles sejam diferentes de zero, tá? Então, ó, a gente viu que os numeradores são os antecedentes. Então, aqui no caso, o A e o C. Os consequentes são os denominadores, que são o B e o D. A gente vai chamar o A e o D de extremos. Então, ó, A e D de extremos e o B e o C de meios. E o D a gente vai chamar de quarta proporcional. São só nomes específicos para esses elementos. E podemos ler também da seguinte forma, que A está para D, assim como, esse sinal de igual a gente vai ler como assim como, C está para D. Isso vai ser importante para os exercícios de regra de três, que a gente faz exatamente isso. Uma proporcionalidade entre as grandezas envolvidas no problema. Então, essa igualdade de duas razões é chamada de proporção. Então, proporção nada mais é do que isso. Você tem duas razões que são equivalentes. Então, por exemplo, 2 quartos e 4 oitavos. Tanto que quando você simplifica, você vai obter sempre a mesma fração. Então, tá aí outro exemplo. 8 quartos é proporcional a 24 sobre 12. Por quê? 8 dividido por 4 dá 2, e 24 dividido por 12 também dá 2. Ou seja, dá sempre o mesmo quociente dos dois lados. Então, isso daí me prova que essas duas razões são proporcionais. Então, ó, qual que é a diferença de razões e proporções? A razão vai ser uma fração, vai ser uma comparação, né, que a gente pode representar por uma fração. E proporção é quando a gente tem uma igualdade de duas razões. Duas ou mais, no caso, né? Se eu quiser colocar aqui igual a 48 sobre 24. Então, eu tenho três razões que são proporcionais. Seguindo, a gente vai ver divisão em partes diretamente proporcionais. Então, imagine duas sequências ou sucessões. Então, esse A1, B1 e C1, A2, B2 e C2 vão ser valores numéricos, que serão diretamente proporcionais quando a razão entre cada um desses valores que estejam na mesma posição dê sempre o mesmo valor, que é chamado de fator de proporcionalidade. Ou seja, vai ser sempre um valor constante. Então, por exemplo, ó, vamos supor que nessa primeira sequência aqui, deixa eu escrever. Supor, 2, 4
6. Aqui, 1, 2, 3. Então, eu posso dizer que essas sequências são diretamente proporcionais? Aí vamos fazer esse teste aqui, ó. O primeiro de uma sequência dividido pelo primeiro da outra sequência, ó, 2 dividido por 1, é igual ao segundo da primeira sequência dividido pelo segundo da segunda sequência. Vamos ver se é 4 dividido por 2. Depois, 6 dividido por 3. Pode ver que tudo vai dar quanto? Ó, 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3. Dá tudo 2. E esse 2 é chamado de fator de proporcionalidade. Que a gente representa pela letra K, esse fator de proporcionalidade. Então, K igual a 2. Ô Samuel, agora que eu vi a sua pergunta aí, você está me perguntando se são equivalentes. No caso, você estava se referindo a essa tela aqui, 8 quartos equivalente a 24 dozeavos? Exatamente, são equivalentes. Você pode dizer que essas razões são proporcionais, ou pode dizer também que elas são equivalentes. Exatamente isso. Essa explicação aqui de divisão em partes diretamente proporcionais ficou bem clara? Ficou, né? Beleza. Tenta fazer então essas duas questõezinhas aí. Quando for 15 para as 3, eu corrijo contigo, tá? Mas se você acabar antes, aí avisa aí na tela que eu corrijo e verifico se está certo.
Eu vou começar a falar agora. Então, deixa eu só fazer uma correção aí. Quando você simplifica 4/16 avos, vai ficar um quarto, correto? 9/36 avos, você simplificou por 9 em cima e embaixo. Aí fica, aí fica um quarto também, né? Porque 4 vezes 9 dá 36. E 7/28 avos, quando você divide em cima e embaixo por 7, também vai dar um quarto. Então é só essa correção mesmo. Tranquilo, tranquilo, né? Normal, confusão de vez em quando. Mas então eu nem preciso escrever então, né? Essa correção aí deu para você entender aí. Isso, exatamente. Porque você dividiu tanto em cima quanto embaixo por 7. 7 dividido por 7 dá 1, e 25 dividido por 7, perdão, e 28 dividido por 7 dá 4, certo? Exatamente, exatamente. Esses números são diretamente proporcionais a 16, 36 e 28. E na questão 2 pediu para verificar se os números x, y e 32 são diretamente proporcionais. Na verdade, não pediu para verificar, né? Já afirmou que x, y e 32 são diretamente proporcionais a 40, 72 e 128. Aí pediu para determinar os números x e y. Então, como faremos? Então, se são diretamente proporcionais, nós vimos que o primeiro dessa sequência tem que ser igual, tem que ser igual não, esse primeiro sobre esse tem que ser equivalente ao segundo dessa sucessão dividido pelo segundo dessa, assim como o terceiro dessa sucessão sobre o terceiro dessa sucessão. Então, vai ficar assim, ó, x sobre 40 tem que ser equivalente a y sobre 72, que tem que ser equivalente a 32 sobre 128. Então, podemos começar, por exemplo, pelo y. Aí, como que fica? A gente pode dar uma simplificada aqui, ó, no 32 sobre 128. Vamos dividir por 2, em cima e embaixo. 32 dividido por 2, 16. 128 dividido por 2, 64. Dá para dividir por 2 de novo, né?
que dá 8 sobre 32. Por 2 de novo, dá 4 sobre 16. Agora a gente pode até dividir por 4 em cima e embaixo, que vai dar 1/4. Ou seja, y sobre 72 é equivalente a 1/4. E de fato, ó, 32 vezes 4 vai dar quanto? Ó? 32 vezes 4, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 128. Então, aqui a gente pode multiplicar cruzado. Vai ficar 4y igual 1 vezes 72, 72. Ou seja, y é igual a 72 dividido por 4. Que dá 18, correto? E agora, para achar o x, como a gente vai fazer? Se a gente viu que tanto o y sobre 72 quanto o x sobre 40 tem que ser equivalente a 1/4, que é a forma simplificada do 32 128 avos, então agora é só fazer x sobre 40 equivalente a 1/4. Aí agora vai um macetinho. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, né? Quando a gente trabalha com proporcionalidade, pode fazer isso. Ou seja, se 40 é 4 vezes 10, então esse x vai ser 1 vezes 10, que dá 10. Então, x igual a 10 e y igual a 18. Deixa eu ver sua pergunta aqui, porque eu estava na tela cheia, né? Isso só acontece se os números são proporcionais. Exatamente. É somente se forem diretamente proporcionais, né? Tem esse detalhe. Se for diretamente proporcional. De pegar 1/4 para achar x e y. Exatamente, porque o 1/4 é a forma simplificada do 32 sobre 128. Só me fala se você conseguiu entender o x igual a 10 também. Joia. Isso, exatamente, o mesmo raciocínio. Isso, exatamente isso. Pega 1/4 e coloca na proporção. Exatamente. E falando em grandezas diretamente proporcionais,
Deixa eu só voltar aqui, ó. É só um exemplo, né? Quando a gente pega aqui, ó, a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Fahrenheit. Quanto maior for a temperatura em graus Celsius, maior vai ser a temperatura em graus Fahrenheit também. Ó, se uma aumenta, a outra aumenta. Se eu diminuir a temperatura em graus Celsius, a temperatura em graus Fahrenheit também vai ser menor. E se você olha aqui pelas escalas também, ó. Ó, se você aumenta a temperatura em graus Celsius, a temperatura em graus Fahrenheit proporcional a ela também aumentou. Então, ó, de 0 para... Se eu aumento de 0 para 100, na escala Celsius, na escala Fahrenheit, ó, vai aumentar de 32 para 212. Então, aumentou também. Então, em grandezas diretamente proporcionais, é isso que acontece. Quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra também vai diminuir. Isso é a principal característica das grandezas que são diretamente proporcionais. Que é o contrário do que vai acontecer agora, na, na divisão em partes inversamente proporcionais. Então, na divisão em partes diretamente proporcionais, o que a gente faz? A gente pega o primeiro elemento de uma sucessão sobre o primeiro elemento da segunda sucessão, que tem que ser equivalente ao segundo elemento da primeira proporção, pelo segundo elemento da segunda proporção. Agora, o que acontece nas divisões em partes inversamente proporcionais? O que vai ser constante vai ser o primeiro elemento da primeira sucessão com o primeiro da outra. A gente vai multiplicar. Então, esse produto tem que ser igual, sempre constante. Aí você pega lá o B1, que é o B1? Ó, B1 é o segundo elemento da primeira sucessão, né? Então, o segundo elemento da primeira vezes o segundo elemento da segunda. Tem que ser equivalente ao terceiro elemento da primeira vezes o terceiro da segunda. Opa, não? Deixa eu voltar aqui. E agora, está mostrando? Ok. Então, repetindo, vai ser o primeiro elemento de uma sequência ou sucessão vezes o primeiro elemento da outra, tem que ser equivalente ao segundo elemento da primeira vezes o segundo elemento da outra, que também tem que ser equivalente ao terceiro elemento da primeira sucessão vezes o terceiro elemento da segunda sucessão e assim por diante. Então isso vai dar para a gente uma constante também. Boa tarde, Newton. Ah, o Newton é mediador também? Então agora para você treinar aí, Samuel, mais uns 5 minutinhos. 5 não, agora são 3 questões. Uns 6 minutos aí para você fazer esses exercícios. Verificar se os números 3, 5 e 6 são inversamente proporcionais aos números 20, 12 e 10. Dizer se os números 6, 12 e 18 são inversamente proporcionais
aos números 14, 7 e 4. E na terceira questão, os números 4, 14 e 10 afirma que os números 4, 14 e 10 são inversamente proporcionais aos números x, y e 25. Encontre os valores de x e y. Tá? 6 minutinhos. Então, quando for 2 e 6, quando for 15 horas e 6 minutos, eu corrijo. Porque conforme você for encontrando as respostas, vai compartilhando aí na tela. Pois, Samuel, posso repetir sim. Lembra que na divisão em partes diretamente proporcionais, a gente, para achar o fator de proporcionalidade, a gente dividia o primeiro com o primeiro da outra, o segundo com o segundo da outra sucessão, e assim ia. 2 dividido por 1 tem que ser equivalente a 4 dividido por 2, que tem que ser equivalente a 6 dividido por 3. A única diferença é que quando forem inversamente proporcionais, ao invés da gente dividir, a gente vai multiplicar. Então vamos supor, se essa mesma sequência aqui, ó, 2, 4 e 6, aí a gente tivesse uma outra aqui, ó, com outros valores. Ao invés da gente dividir, a gente teria que multiplicar. Ia fazer 2 vezes 1, 4 vezes 2, assim vai. Só que teria que dar o mesmo valor. Tá? Então, ao invés de dividir, a gente multiplica. Essa que é a diferença. Tá vendo? A gente vai multiplicando. As equivalências são dadas pelas multiplicações. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui para isso daí ficar mais claro. Tá? Aí você vai conseguir fazer melhor o exercício. Já entendeu? Então, beleza. Então tenta fazer então essas questões.
Samuel, conseguiu terminar ou você precisa de mais uns minutinhos? Ok, ok. Pode terminar aí, tranquilo. Beleza, vamos nessa. Então, aqui na primeira questão, pediu para verificar se os números 3, 5 e 6 são inversamente proporcionais aos números 20, 12 e 10. Então, vamos lá, a gente tem que multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Se der o mesmo valor, são inversamente proporcionais. Então, ó, 3 vezes 20 dá 60. 5 vezes 12 também dá 60. E 6 vezes 10 também dá 60. Logo, eles são inversamente proporcionais. Ok? Segunda questão. Os números 6, 12 e 18 são inversamente proporcionais aos números 14, 7 e 4. Então, perguntou se é, a gente vai fazer o mesmo procedimento ali da primeira questão. Vai multiplicar 6 por 14, 12 por 7 e finalmente 18 por 4. Se der o mesmo resultado em todos, eu garanto que eles são inversamente proporcionais. Ó, 14 vezes 6 vai dar 84. 12 vezes 7, 84 também. E finalmente 18 vezes 4, 'dá 72. Então aqui falhou. 72 deu diferente de 84.
Então, nesse caso, os números 6, 12 e 18 não serão inversamente proporcionais a 14, 7 e 4. Não serão. Última questão. Os números 4, 14 e 10 são inversamente proporcionais aos números x, y e 25? Opa, aqui eu apaguei sem querer. Então vamos lá. 4 vezes x tem que ser equivalente a 14 vezes y, que tem que ser equivalente a 10 vezes 25. 10 vezes 25 dá 250. Ou seja, 14y tem que ser igual a 250 e 4x também. Vamos começar pelo y. Se 14y tem que ser igual a 250, o y tem que ser igual a 250 dividido por 4, que dá 62,5. E o x? Opa, aqui é 14, né? É 250 dividido por 14. Aqui a gente vai só simplificar para evitar uma dízima. Então, aqui dá para simplificar por 2, que dá 125. E aqui deu um bug aqui. Vamos continuar. Continuar nessa tela ali. A número 1 e a número 2, você conseguiu pegar tranquilo? Conseguiu entender legal? Beleza, deixa eu só terminar essa questão número 3 ali. Então, o começo você está entendendo? A 3 também? A 3, só fazer 4 vezes x, que tem que ser igual a 14 vezes y, que tem que ser igual a 10 vezes 25. Aí você achou esse y aqui, 250 sobre 14. Aí depois é só simplificar, no caso, né? Só você simplificar. E o seu x, então, vai dar 250 quartos, né? 250 sobre 4. Então, se você achou y igual a 250 sobre 14 e x igual a 250 sobre 4,
Entendeu o raciocínio? Eu passo para o próximo assunto. Então, beleza. Então, vamos nessa. Opa, pode deixar. Voltou? Show. Então, agora vamos para a regra de três simples. Então, só para relembrar, a regra de três simples é usada em problemas de proporcionalidade que envolvem quatro valores. Sendo que dos quatro, a gente vai conhecer três e vai descobrir o quarto. Através dela, a gente resolve problemas que envolvem duas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, por isso, a gente teve que estudar a divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais primeiro. Existem dois tipos de regra de três. Tem a simples, que é a que apresenta duas grandezas, e a composta, que tem duas ou mais de duas. Perdão. E a composta, que tem mais de duas. Então, vai ter três, quatro, cinco e daí por diante. Então, existem alguns passos para a gente resolver esses problemas de regra de três simples. Então, é só a gente seguir esses passos. Primeiro, a gente vai construir uma tabela organizando e agrupando os dados do problema, que são as grandezas. Depois, a gente precisa identificar se elas vão ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, levando-se em consideração apenas a relação entre elas, sem se importar com os valores numéricos. Então, no caso do problema lá da velocidade, a gente viu que é a distância sobre o tempo. Aí, se o problema pede para você calcular a velocidade e te dá a distância e o tempo, então aí você vê, quanto mais rápido, ou seja, conforme o, quanto maior a velocidade, significa que menos tempo o móvel vai levar para percorrer uma determinada distância. Aí você vê que a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Agora, no caso do problema das temperaturas, você tem a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Fahrenheit, a gente viu que conforme uma aumenta, a outra também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, tem que fazer essa análise primeiro, antes de levar em consideração os números. Depois, montar a equação da seguinte maneira. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar em forma de x. Aquela famosa multiplicação cruzada, lembra? E se forem inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar em linha. E, por último, a gente resolve a equação. Então, alguns exemplos. Tem duas questões. A primeira, três caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? A resposta foi sem querer, tá? Mas não tem problema não, deixa ela aí mesmo que eu vou até colocar de vermelho. Ela vai servir só para te conferir. Mas o mais importante aqui é o raciocínio, né? Então tenta fazer, tá? 4 minutinhos, dois para cada questão aí. Daqui a pouco, quando for 3h25, mais ou menos, aí eu corrijo.
Isso aí, perfeito. O raciocínio está certinho, a resposta também. A segunda você está fazendo, né? Ok. Aí terminou daí, só me dá um toque que a gente corrige. Opa, então vamos corrigir então, para ver o que houve. Vamos lá, vamos ver então o que aconteceu. Então, a comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Então, com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Então, primeiramente, a gente tem que observar que se tem um náufrago a menos, a quantidade de comida vai dar para mais dias. Por quê? Vão ser menos pessoas para comer. Então, ó, se uma grandeza, que é o número de náufragos, diminui de 3 para 2, né? Porque é um a menos, então diminuiu de 3 para 2. Então, quanto menos pessoas para comer, vai durar mais dias. Então, o valor da minha resposta vai ter que ser maior do que 12. Isso daqui indica que é um problema, que essas grandezas, né, número de náufragos e
E o tempo, né, que é a quantidade de dias aqui no caso, então, ó, número de náufragos e tempo. Isso, exatamente. Eu vi que você digitou aí no chat. Exatamente. São. Tá. Então, se o número de náufragos diminui e o tempo aumenta, é porque são inversamente proporcionais. Aí, como que a gente vai montar essa regra de três? Se são inversamente proporcionais. Então, ó, vamos lá. Três náufragos. Lembra que a gente multiplica, né? Ó, três náufragos, 12 dias. Opa. Tem que ser equivalente a dois náufragos para X dias. Então, esse 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo, né? Vai ficar 3 vezes 12, dividido por 2, que vai dar o nosso X. Vai ser a duração, né? Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 12, aqui fica 6. 3 vezes 6, 18. Ou seja, 18 dias. Aí por que eu multiplico ao invés de colocar 3 sobre 12, né? E 2 sobre x? Porque eu divido, eu faço 3 sobre 12 igual a 2 sobre x, quando é diretamente proporcional. Mas aqui a gente viu que é inversamente proporcional. Então, quando for inversamente, a gente multiplica. Tranquilo, show de bola. O importante é que você entendeu, né? Tá ótimo. Na hora que você me falar, eu prossigo, tá? Show. Vamos nessa. Agora a gente vai ver a regra de três composta, né? Então, só para relembrar o que foi comentado, uma regra de três composta vai ter mais de duas grandezas, diferente dessa que a gente acabou de resolver, dessas aqui, ó. Aqui, quais eram as grandezas da questão 1? O número de caminhões e a quantidade de areia. Nessa questão 2, as grandezas eram o número de náufragos e a quantidade de alimentos, perdão, e a quantidade de dias, né, que dava para alimentar os náufragos. Agora não, na regra de três compostas, na regra de três compostas, a gente vai ter mais de duas grandezas com um único problema. Então, eu vou começar explicando através de um exemplo que vai servir de parâmetro para outros problemas também. Eu vou mostrar um algoritmo que facilita muito resolver problemas de regra de três compostas, que faz confusão aí, na maioria das pessoas que tentam resolver. O pessoal se confunde muito, né? Então, o problema é o seguinte: 12 operários em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia,
fazem 36 metros de certo tecido. Podemos afirmar que, olha só quanta grandeza tem, ó, o número de operários, número de horas trabalhadas por dia. A conexão tinha caído. Ela voltou? Tá aparecendo então, né? Show de bola. Ó, então vamos continuar aqui. Olha só quantas grandezas tem no problema. O número de operários, o número de horas trabalhadas por dia, o comprimento do tecido, tá vendo? Então, por isso que é uma regra de três composta, porque tem mais de duas grandezas. Aí está perguntando, podemos afirmar que, para fazer 12 metros do mesmo tecido, com o dobro da largura, 15 operários trabalhando 6 horas por dia, levarão aqui, faltou uma parte do problema, mas a continuação da pergunta era: 15 operários trabalhando 6 horas por dia levarão quantos dias para ser o tecido? Ok? Então, qual que é o macete, né? Nos exercícios de regra de três composta, a gente vai fazer uma tabelinha. Do lado esquerdo, a gente vai colocar quais são os processos envolvidos e do lado direito, os produtos. Se tiver um produto só, coloca só um. Nesse exemplo, a gente pode ver que quem faz parte do processo são os operários, o número de dias que eles vão fazer, que eles vão levar para produzir, né, o produto, que no caso é o tecido, o número de horas por dia que são trabalhadas e o comprimento do tecido. Não, perdão, aí o tecido já é o produto que vai ser fabricado, né? Então, beleza. Então, aqui, ó, coloquei aqui os processos, né, que são os operários, os dias e as horas por dia. O único produto aqui que aparece no problema é o tecido, tá? Que é o produto, ok? Então, prosseguindo. O próximo passo é a gente fazer esse X aqui, tá vendo? Uma parte do X eu coloquei de vermelho e a outra parte de azul. Isso propositalmente, porque isso daí vai facilitar na hora de resolver. Então, ó, lembrando que do lado esquerdo, o processo, do lado direito, o produto. Ó. Processo. E produto aqui do lado direito. Ó, aqui faz parte do processo. Ó. Número de operários, número de dias e número de horas por dia trabalhadas. Então, embaixo de cada grandeza, a gente põe os valores delas. Ó. 12 operários, 90 dias, 8 horas por dia trabalhadas. Produto. O que a gente tem de informações sobre o produto? Ele tem 36 metros de comprimento e a gente vai considerar a largura como 1 metro. Por quê 1 metro? Porque no enunciado ele fala assim, ó, podemos afirmar que para fazer 12 metros do mesmo tecido,
ou seja, de comprimento, aí com o dobro da largura. Aí a gente vai estar, se fala o dobro da largura, significa que é 2 vezes a largura anterior. Então a gente considera a anterior como 1. E a largura final a gente multiplica por 2 para 2. Então aqui, ó, o comprimento inicial 36 metros de produto, e a largura 1. Aí no final, ele diz que vão ter 15 operários. Eu quero saber o número de dias, então eu vou ser X, 6 horas por dia de trabalho. Tá vendo? Tudo isso aqui faz parte do processo. E no produto que a gente vai ter? O comprimento passou a ser 12 metros, a largura o dobro da inicial, ou seja, se antes era 1, agora passa a ser 2. A largura inicial, você pergunta assim, pô, mas por que é 1? Eu posso colocar outro valor também, se eu quiser, eu posso colocar 5, aí aqui seria 10. Posso colocar Y aqui na largura, aqui ser 2Y. Né? Não importa. Não importa que o que você falar que era a largura inicial, depois vai ser o dobro. Ok? E isso não vai alterar em nada, independente do valor que você escolher. Você vai achar sempre o mesmo resultado. Vou esperar você digitar, que aí qualquer coisa eu já tiro sua dúvida. O processo é 15, x e 6. Ah, tá. Então, ó, 15 porque falou, ó, podemos afirmar que para fazer 12 metros do mesmo tecido com o dobro da largura, ó, 15 operários. Então, é a situação final do problema, né? 15 operários trabalhando 6 horas por dia. O X se refere a esse quantos dias, né? É o que eu quero saber, justamente o X. É o número de dias que vai levar. Beleza? Agora a parte final. Depois que a gente fez esse algoritmo aqui, né? Que é esse macete, tudo que estiver na linha vermelha, eu vou multiplicar. E vou igualar tudo que estiver na linha azul. Então vai ficar na linha azul primeiro. 15 vezes x vezes 6 vezes 36 vezes 1. Ó, 15 vezes x vezes 6 vezes 6 vezes 1 tem que ser igual vezes 90 vezes 8 vezes 12 vezes 2. Olha. Agora é só resolver essa equação aqui, ó. Multiplica tudo que está do lado esquerdo, tudo que está do lado direito, vai isolar o x do lado esquerdo e a gente vai achar 64 dias. Tranquilo, mano? Vê se deu para você entender. A partir dessa equação aqui, é só resolver a equação mesmo, não tem mais nada de novidade. Joia, perfeito. Ó, então, agora vamos falar sobre porcentagem. A porcentagem representa uma razão, só que é um caso particular de razão. A gente já aprendeu, né, o significado de razão. E qual que é a diferença de porcentagem para razão? A porcentagem é um caso à parte da razão, porém, vai ser uma razão cujo denominador vale 100. Tá? O denominador vai ser 100, por isso que a gente fala porcentagem, porque o denominador é 100. E a gente vai usá-la para indicar uma comparação de uma determinada parte com um todo, ou com um total. E esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, que é o símbolo de porcentagem, é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal ou como um número decimal. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. 1% é equivalente a 1 sobre 100, que em número decimal, 0,01. Pode observar que tem duas casas à direita da vírgula. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Em número decimal fica 0,05. 10%, 10 sobre 100, ou 0,1. Aí você vai falar, bom, mas só tem um logaritmo de direita da vírgula.
Se eu acrescentar um zero aqui depois do 1, fica 0,10, que continua sendo a representação de 10%, ou 10 centésimos, né? 0,10 ou 0,1. 120%, 120 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,2. 250%, 250 centésimos, que é equivalente a 2,5. Ok? Agora, para a gente resolver os exercícios, deixa eu só fazer o primeiro, porque o resto você vai fazer de forma muito parecida, tá? E para casa, eu vou deixar esse aqui, para você fazer de reforço, que caiu no Enem sobre porcentagem. Você vai fazer em casa e na semana que vem eu corrijo contigo, tá? Eu vou te dar aí até, são 3h44 agora, aí te dou até 3h44, né? 15h44, 10 minutos, né, para fazer os exercícios, esses daqui. Só vou fazer o primeiro com você, aí você faz o resto aí em 10 minutos. Parece pouco tempo, mas não é não. Parece muita questão, mas é não. A gente faz rápido. Deixa eu só fazer a letra A contigo, aí eu te dou 10 minutinhos aí pra você fazer o resto. Ó, por exemplo, quero saber quanto vale 6% de 100. Ó, quando for 100 é fácil, né? Porque 6%, o denominador, já é 100, né? Olha o que vai acontecer. E um macete é toda vez que aparecer D, você trocar por vezes. Multiplicação aqui, ó. E você passa de porcentagem para fração. Então, ó, fica 6 sobre 100. Vezes 100. Aí, simplificando esses 5 e 100, ó, vai dar 6 certinho. Então, toda vez que ele for D 100, você pode observar que vai dar esse valor aqui, ó. Ó, 6, 6. Aqui vai dar 70. Então, já adiantei abrir para você. Quando for 50, vai fazer, ó, 30 sobre 100 vezes 50. Tá? Ó, simplifica um zero aqui com um zero aqui. Simplifica. Pode simplificar aqui, ó, esse 5, esse 10. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, a outra forma de fazer é você multiplicando direto esses dois aqui, ó. Vamos pegar aqui o 30% de 50 mesmo. Você pode fazer assim, ó. 30 vezes 50. E volta com a vírgula duas para a esquerda. Pode fazer isso também. É uma outra técnica. Você vai dar 15 também, do mesmo jeito. Ó, porque esses dois zeros você não precisa escrever. Então, isso aqui é a mesma coisa que 15. Então, agora eu tento fazer aí da letra D até a J. Quando for daqui uns 6 minutos, eu corrijo. Exatamente. Esse D é justamente isso. Ele faz um papel de multiplicação. Então, 6% de 100 é 6% vezes 100. 70% de 100. 70% vezes 100. Exatamente isso aí. E, inclusive, nos problemas aparece esse D direto. Quando for problema assim, ó, tipo esse do Enem. Esse D pode aparecer como D ou DAO, pode aparecer assim, ó, do.
entendeu? 20% abaixo do preço original. Então, vezes o preço original. Do, da, de, tudo vai ter o mesmo papel multiplicativo. O E também. Normalmente, sim. Normalmente, quando fala E, tem o papel multiplicativo também, em grande parte dos problemas. Às vezes tem o papel de ser igual, de ser igual. Você consegue dar uma reformulada, só para eu entender melhor a pergunta? O igual em uma questão para ser identificado por que palavra ou letra. Sim, sim, entendi. Tá, deixa eu te mostrar aqui. No próprio problema, ele vai ficar subentendido, né? O sinal de igual, né? Por exemplo, geralmente é o que a própria pergunta pede mesmo, né? Por exemplo, seria D, então quer saber, tipo, seria a mesma coisa que perguntar, é igual a, entendeu? É igual a, seria D. Então, normalmente é a pergunta mesmo direta do problema, né? Eu vou deixar aí no chat o meu e-mail aí, para caso você queira tirar dúvida. Se você quiser também essa apresentação aí dos slides, aí eu te mando aí por e-mail. Se você me mandar um e-mail, eu te respondo com esse material para você estudar depois. Aí no e-mail você informa, né, que é aluno do CEDERJ, que você quer o material referente à aula de hoje, eu te mando tudo. Não, tranquilo, com o tempo aí a gente vai sanando essas dúvidas aí. E eu vou te passando os macetes. E toda aula vai ser nesse horário, tá? As nossas aulas vão ser nas segundas-feiras, das 14 às 16. Aí esse material de hoje é só me mandar um e-mail lá que eu te retorno com o arquivo em anexo. Como faltam 7 minutinhos aí para terminar a aula, deixa eu adiantando contigo aí as correções só para não esgotar o tempo. Aí você vai ver que vai ficar bem mecânico, né? Conforme a gente for fazendo as questões, vai ficando bem mecânico.
Então, vou fazer a D. É 20% de 60. Então, ó, pelo macete, 20 sobre 100 vezes 60. Pode cortar um zero. Ó, toda vez que for multiplicação e você tiver zeros em cima e embaixo, você pode cortar quantidades iguais, desde que seja em cima e embaixo. Então, ó, um zero aqui com um zero aqui. Um zero aqui e um zero aqui. Aí olha o que sobrou. Só 2 vezes 6. Dá 12. Como é que você faz rapidinho? A letra E. 25% de 200. Então, 25 sobre 100 vezes 200. Ó, 2 zeros em cima, corta com 2 zeros embaixo. Sobra só 2 vezes 25. Olha como é que fica rápido. 50. Vamos para F. 7,5% de 400. Ou seja, 7,5 sobre 100 vezes 400. Corta 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Olha o que sobrou. Só 7,5 vezes 4, que dá 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Então, 7,5 vezes 4 dá 30. G. 42% de 300. Então, 42 sobre 100 vezes 300. 4 zeros embaixo por 2 zeros em cima. Sobrou só 42 vezes 3, que dá 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 126. H. Quando for 10%, dá para fazer desse jeito que a gente está fazendo, mas tem um macete também. Ó. Você recua com a vírgula uma para a esquerda. Uma só. Aí ela vem parar aqui, ó. Entre o 6 e o 2. Ela vai uma para a esquerda. Então, se você quiser usar esse macete de recuar com a vírgula, vai ficar 6,25. Na I, 0,1% de 350. 0,1 sobre 100 vezes 350. Então, aqui, ó, olha o que a gente pode fazer, né? Para não ficar trabalhando com muitas vírgulas, com muita vírgula, você pode avançar com ela uma para a direita para ficar um inteiro. Quando você avança uma para a direita, você está multiplicando por 10. Aí você vai transformar 0,1 em 1. Vai ficar só o número 1. Mas lembra que para você tornar essa razão aqui inalterável, o valor que você multiplica em cima tem que multiplicar embaixo, né? Então você tem que multiplicar o denominador por 10 também. Então fica 1 sobre 1000. Aí você cancelou a vírgula. Fica 1 em cima e 1000 embaixo. Ó, corta um zero aqui, um zero aqui. Ou seja, aí vai ficar 1 sobre 100 vezes 35. É a mesma coisa que 35 centésimos. Quando você divide o número por 100, para saber o resultado, é só recuar a vírgula 2 para a esquerda. Ó, 1, 2. A vírgula vem parar aqui. Ó. Aí vai ficar 0,35. E para finalizar, vamos para a letra J. 0,5% de 6.000.
Então, 0,5 sobre 100 vezes 6.000. A mesma coisa, para tirar a vírgula, você uma soma direita, porque multiplicou por 10. Aí ficou 5. Se multiplicou por 10 o numerador, multiplica por 10 embaixo também, que vai ficar 1.000. Vamos cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Aí ficou 1 aqui embaixo. Sobrou o quê? Só o 5 e o 6. Vai dar 30. E agora, em época aí de eleições, né, esse entendimento aí de porcentagem é muito bom, né? Porque nas pesquisas que são feitas, né, tal candidato tem tantos por cento de preferência, em segundo lugar tem tantos por cento de preferência, a margem de erro é de tantos por cento para mais ou para menos. Então é um clássico exemplo aí de aplicação da porcentagem. Ficou alguma dúvida aí em alguma dessas resoluções aí de porcentagem? Show de bola. Ó, então fica aí então com a atividade para semana que vem. Pô, obrigado aí, tá, pelo feedback. Eu agradeço também pela sua participação, ter se interagido o tempo todo, não saiu da aula, resolver os exercícios, aí assim você vai aprender com certeza absoluta e vai ter um retorno muito bom aí no futuro. Aí fica então essa atividade aí para casa, eu corrijo semana que vem. E diante disso também eu te desejo bons estudos. Eu espero que o pessoal que não pôde comparecer hoje assista a gravação da aula para aprender o conteúdo. Show de bola. Eu vou tentar providenciar um meio para o áudio ficar bom, ver o que está acontecendo com esse microfone do notebook, né, que ele já é embutido, né? Então, eu tenho que ver se alguma coisa da configuração, vou ver alguma coisa assim, ver o que é, né? Para estar melhorando isso daí. Eu vi lá que teve um outro agendamento de aula no mesmo horário, mas o bom é que como está sendo gravado, eles podem assistir depois. Mas a partir de semana que vem não vai ter mais conflito de horário, vai ser só horário diferente. Só hoje que teve esse conflito. Ah, já assistiu, beleza. Show de bola. Você assistiu aquele professor Newton que entrou aqui agora há pouco? Ah, entendi. Entendi. Então, tranquilo então, Samuel. Então, bons estudos aí. Qualquer dúvida aí, você me manda e-mail, tá? Valeu, até semana que vem.